Muito boa noite a todos. Estamos começando mais um podcast. Aliás, mais um podcast não, o primeiro podcast com uma convidada muito especial. Eu estou aqui com a minha amiga, parceira, Bárbara Dundes. Ai, muito obrigada. Que honra começar comigo, abrir assim. Com o pé direito, né? É, pé direito. Gostei, viu? Muito feliz que você está aqui com a gente para esse novo projeto. Bom, pessoal, para quem não sabe, eu vou explicar um pouquinho qual que é a nossa ideia do podcast, o que a gente está fazendo aqui. Primeiramente, esse podcast, os equipamentos, toda a estrutura é patrocinado pela Ranieri Mármores. Apesar do meu vínculo como diretor da empresa, a ideia aqui não é falar de mármore, a ideia não é falar de pedra, mas assim falar da arquitetura, falar dos nossos amigos, parceiros arquitetos, dos projetos e também, se couber alguma intimidade, como que é a sua vida, como que é a sociedade, férias, o que acontece na vida do arquiteto que ninguém vê o que está acontecendo. Então, essa é o nosso projeto, né? Não fica muito nichado em falar de pedras e entre outras coisas. Tá certo? A vida real, gente. Vida real. Conversando, me expondo, me abrindo. Ranier também, a gente aqui. Falando tudo para vocês. E eu queria, antes da gente começar, como eu falei, a live é um patrocínio da Ranieri Mármores e os móveis aqui foi um patrocínio da Silvânia, minha amiga da Decil Móveis. Então, depois que acabar a live, você vai procurar lá no Instagram Decil Móveis, tá certo? É uma empresa muito bacana, é bem específico em móveis externos e cedeu aqui pra gente, pro nosso podcast, os móveis lindos da Silvânia. Então, para a gente começar, bom, como eu falei, eu estou muito feliz de estar aqui com você, Bárbara, iniciando esse novo projeto. A gente já tem algum tempinho de parceria, de planos, de coisas que a gente já fez, e eu queria te apresentar para o pessoal. Bom, quem não conhece, quem é a Bárbara Dundes? Conta para a gente, Bárbara. Eu sou arquiteta, eu tenho 33 anos. Isso é importante falar, porque cada um imagina uma idade, uns menos, outros mais. E eu sou apaixonada por design, apaixonada por arquitetura, eu respiro tudo isso. E foi um grande prazer ser convidada aqui hoje. O prazer é todo nosso. E se alguém não conhece a Bárbara, tem é só ir no Instagram que com certeza as pessoas vão ficar apaixonadas com o seu trabalho. A gente já teve a oportunidade de fazer algumas obras juntos, né? E é muito legal a gente perceber, e sem demagogia nenhuma, estou sendo muito sincero, muito transparente em dizer que o carinho que você tem com as obras, com os clientes, a forma como você trabalha é muito especial. E infelizmente está meio que em falta no mercado hoje, né? Ai, eu sou tão natural, eu faço as obras como se fossem a minha casa. Então, com tanto amor, entusiasmo, e é realmente muito legal pensar no projeto como se ele fosse realmente. O projeto ele é único, o cliente é único. A gente tem que entender o dia a dia das pessoas e entrar nesse dia a dia das pessoas diferentes, transitar por mundos diferentes. Me fascina, eu adoro tudo isso. É muito legal. Deixa eu só dar um aviso para o pessoal que está nos assistindo. Bom, aliás, eles podem estar nos assistindo ou nos ouvindo, né? Se você está nos ouvindo e quiser acompanhar a gravação do podcast, você pode ir no YouTube, né? O canal é Ranieri Channel Arc Mais. O mais é no como é que fala? No maisinho? O maisinho mesmo, assim, o desenho do mais. E o Arc é de arquitetura em inglês, então é ARCH. Então, Ranieri Channel, com 2 N's, Arc Mais. E aí você pode acompanhar tudo que a gente preparou, pode nos ver gravando esse podcast. E se você está no YouTube, mas vai fazer alguma coisa que não dá para ficar segurando no celular, você pode ir lá no Spotify ou no seu tocador de podcast preferido, que vai estar lá, não é? É isso aí. Para todos os gostos. Isso aí, gente. E uma coisa muito legal, Bárbara, que eu queria falar, que eu acho muito importante e que acredito que seja um marco na vida de qualquer arquiteto, é o que você acabou de fazer, inaugurar, que é Artefato. Como que está sendo? Conta pra gente. Primeiro, como você via Artefato, né? Tipo, olha, o que representa para você? E a partir daí, como que foi o processo até chegar lá? Olha, Artefato.
Eu sou fascinada. Como eu já falei, que eu amo design, amo arquitetura. Eu acho que o design deles é impecável. A forma que eles trazem a tecnologia, buscam os materiais, é realmente não tem como discutir como empresas conseguem chegar nesse toque que tem Artefato. E é muito interessante porque eu admiro a empresa há muitos anos. E eu sou apaixonada há muitos anos também. E de um tempo para cá, a gente tem adicionado alguns móveis, principalmente os balanços, que eu tenho várias histórias até engraçadas aqui do balanço do Artefato. Você vai contar um pouquinho dessas Da curiosidades? minha saga. Gente, que perrengue. Não, perrengue chique, né? Mas, enfim. E o balanço do Artefato foi uma das peças que realmente é lúdica, que é única, que além do sofá, além dos acabamentos, as pessoas realmente entenderam o que é ter um artefato em casa. Então, a partir vou falar assim, de 2019, 2018, 2019, a gente colocou muitos balanços do Artefato nos nossos projetos e as pessoas cada vez mais chegavam no escritório falando: eu quero o balanço do Artefato. O balanço do Artefato, ele é feito pelo Sérgio Matos. Ele é um designer muito bacana, ele é brasileiro, ele se inspira na Amazônia e tem um trabalho, um traçado maravilhoso. Tem foto desse balanço lá no seu Instagram? Tem mais antigo, mas eu posso postar hoje à noite. Então, Boa. vamos deixar aqui a dica. Se você Tá. quiser ver o que é esse balanço, é Bárbara Dundes. Bárbara Dundes. Fala assim, que ninguém entende. E aí depois vocês confiram a foto do balanço que vai ser postado hoje. Aí me conta, desculpa te interromper, é que eu queria pegar o link para poder falar do seu Instagram. Hoje à noite eu vou postar ele. Boa ideia. Boa. Muito bom. E então, com o balanço, vivendo também esse momento que as pessoas entenderam que é ter um balanço em casa, um lado lúdico, um espaço para ler e até um espaço para você estar você mesmo conectado em casa. E por isso a Artefato me conheceu e fez o convite em 2020, janeiro de 2020, para participar da Mostra Artefato 2020. Mas, pandemia. Veio essa loucura toda, né? Foi ótimo porque a gente teve um sonho ainda maior, uma expectativa ainda maior de aliás, né? Eu vejo tudo o lado bom da vida. Então eu não vou ficar me remoendo falando, fiquei guardando um ano lá. Não, eu falo assim, não, fiquei um ano sonhando com aquele espaço. Mas sabe que eu acho que foi um momento ótimo, sabe por quê? Com a pandemia, eu senti que a maioria das pessoas ficaram muito, como é que eu posso dizer, reprimidas. Então, assim, não podia sair para jantar, não podia sair para balada, não podia sair para eventos, não podia sair para nada. Então, uma coisa que para mim foi muito nítido na inauguração do Artefato era o rosto, o sorriso das pessoas em poder estar num evento, né? Teve todas as precauções, teve todos os cuidados, mas a alegria do pessoal de poder de novo, né, voltar e estar ali foi incrível. Então, eu acho que isso foi muito bom, porque a vontade de ir, né, não é só mais um artefato. É artefato depois de ano parado, sem poder fazer nada, né? Sim, com certeza. Você sentiu isso também? Senti. Eu estava tão alegre, tão radiante, de principalmente poder estar próximo do CEO da Artefato, poder conhecê-lo, lógico que tomando todos os cuidados, mas eu gosto muito de pessoas, eu gosto de histórias, de conversas. Que legal. E foi realmente surpreendente. O nome dele é Pedro? Todo o staff. Não, é o Paulo. Paulo, verdade. Paulo. Conheci o Pedro também, super querido. Visitou os espaços enquanto estava na obra toda, me conheceu descabelada ali. Que é meu dia a dia, né? Aí é vida real, né? Vida real. E depois foi realmente super legal estar próximo deles, que eles moram em Miami. E o Pedro, ou Paulo, imagina vir de Miami prestigiar os profissionais, a gente se sente
realmente muito prestigiado e muito feliz assim, com o espaço. Fora o nome Artefato, É forte, que além né? do nome ser forte, eu falo que realmente ele carrega esse nome, ele faz jus ao nome, pela qualidade que eles têm. Ó, então, Paulo, se você estiver assistindo isso aqui, vamos combinar para te trazer aqui e a gente falar um pouquinho dos produtos da Artefato, tá bom? Depois a gente faz um link e te chama para vir aqui no nosso podcast, falar Isso um pouco aí. sobre os produtos, né? É. E aí, como é que foi? Aí você chegou lá, qual a Então, sensação de estar na Artefato? olha, foi uma grande realização. Eu já falei isso, né? É clichê falar isso, mas é a grande definição. Porque tá numa empresa que a gente valoriza, que a gente olha há tantos anos e vê todo o cuidado que eles têm, todo o design. Eu me inspirei muito no Artefato para pensar em coisas até assim, soluções de arquitetura que eu poderia retirar do princípio de uma cadeira ou de outras peças. E o momento que a gente entrou no Artefato foi no primeiro lockdown. Primeiro não, desculpa, no segundo lockdown. Nós começamos a obra quando estava tudo fechado. E foi até um motivo de, vou falar assim, libertação. Porque imagina que todo mundo estava reprimido. Eu, lógico, eu mesma estava reprimida. Mas eu tinha que levantar e fazer a obra, fazer a Seguir em mostra, frente, seguir em né? frente. Porque era isso, era o que a gente tinha para hoje. Não tinha, como fala, desistir não era uma opção. Então, A gente fala assim, foguete não tem ré. Só isso vai aí. pra frente, né? E vai Tem que que ir pra vai. frente, não tem ré. É isso aí. Eu fiz a comparação com o foguete porque a gente sabe que você Claro. está voando, Ah, né, com muito sucesso nessa carreira e é muito legal, é muito bonito de ver todo esse sucesso que você ah, tá alcançando e que já alcançou. obrigada. Fico muito feliz e fico sem graça. E então a gente estava no meio dessa segunda onda, todo mundo se preocupando muito. Começou próximo daquele feriadão de São Paulo. Uhum. E a gente focando exatamente naquilo, conversando com fornecedores, todo mundo se envolvendo com o projeto. Isso é ótimo, né? É, Gostoso, né? Esse processo. exatamente. Pedras naturais, vindo Você lá tem de alguma empresa para me Cachoeiro. recomendar? Tenho. Brincadeira. É uma empresa que trabalha muito bem com pedras naturais. Eu vou te falar que tem uma empresa aí que tá me dando trabalho, viu? Uma marmoraria tá me dando trabalho. Eu mudei de casa e não me entrega a minha mesa. Vou ligar para o dono. É a casa. É o que eu falei antes de começar, né? Casa de ferreiro e espeto de pau. Eu chego lá na marmoraria e falo, como é que eu vou tirar? Como é que eu vou deixar de atender o meu cliente pra colocar na minha casa? Então deixa. Eu passei por isso no final do ano. Eu falei, nossa, esse caos de final do ano, 2020, preciso entregar o escritório, mas não. Cliente, vem aqui. O cliente tem prioridade, Com né? certeza. Ô, Bai, conta uma coisa pra mim. Como é que foi, assim, a decisão de escolha do projeto, dos itens que você usou na Artefato? Como é que é o processo criativo disso? O processo criativo é muito cênico. Eu falo isso. Em todos os projetos, eu imagino qual é a primeira sensação que eu vou ter naquele ambiente. A entrada, as paredes que eu vou enxergar primeiro, o ponto principal ali do projeto, eu falo assim, até a cereja do bolo. Porque muitas vezes a gente tem que focar nossas energias na parede, no lugar certo. Então não adianta, por exemplo, a gente entrar dar de cara com uma parede branca e ter uma super obra de arte caríssima numa parede lateral que a gente não vive aquela arte, aquela peça. Então, a primeira coisa foi um projeto super difícil pela falta de iluminação. Então, é feito no D&D, no shopping. Uhum. E lá, óbvio, não tem iluminação natural. E ali, a gente trocou primeiro toda a iluminação e pensando numa iluminação mais cênica. Como era um ambiente, principalmente depois da pandemia, que a gente falava em aconchego, o ano 2020, em fevereiro, o tema já era aconchego, já era trazer um lar gostoso.
Estava prevendo a pandemia. Não, brincadeira. Foi inspiração, né? É. E esse ano, o tema era DNA natural. Então, a gente, depois de um ano em casa, sentir o que a natureza pode trazer de aconchego, pode trazer pelas suas formas e a beleza na natureza, no natural. Esse foi um dos pontos mais importantes. A iluminação indireta. E é tranquilo para fazer essas obras? Tipo, troca iluminação. Como é que é isso ali no shopping? Assim, Rola fácil ou não? Ou tem algumas complicações? assim, a gente dá um jeito, né? Não lógico, envolve vários fornecedores, vários parceiros mesmo, não é só fornecedores. Pessoas que estão ali, que mesmo a lâmpada que eu especifiquei, vão atrás, fazem acontecer. Então, ali, lógico, eu pedi para outro fornecedor retirar as lâmpadas existentes para a gente colocar os perfis e a parte mais cênica que a gente estava imaginando no espaço. Ele aprovou, ele entrou com a gente ali nesse espaço. A gente tinha um tempo muito curto, claro. Quanto tempo? Uma semana. Uma semana? Ah, A tá obra. fácil, né? E um dia antes. É tipo aqueles programas de TV que o pessoal, acho que do Luciano Huck, não sei de quem, que o pessoal Isso. troca assim de um dia pro outro, né? Que isso, gente, isso não acontece em casa, tá? Essa obra Não dá ideia, pelo amor de Deus, né? não acontece, tá? Só para ficar a dica, que é só mostra, é só visual, tá? Mas voltando. Então, a gente teve uma semana para realizar toda a obra do espaço. Então, tinha que sincronizar muito bem todos os fornecedores, as entregas, a gente com pedra no cachoeiro, com um feriado gigante que cada hora ia e voltava para um dia, sem caminhão para trazer a pedra do Espírito Santo para cá. Clima totalmente incerto, né? Do que ia acontecer, se ia ter mais feriado ou não. Eu queria arrumar uma cuba de piso e eu já tinha o plano A, B, C, até o Z da minha cuba. Enfim, usei os outros planos aleatórios que a gente estava imaginando. Ficou maravilhoso, né? Não. Tava falando pra Bárbara aqui o seguinte, eu tenho uma dificuldade com a sinceridade, eu não consigo mentir. Já teve amigo arquiteto que falou, ai, você gostou do projeto? Eu falei, olha, tá legal, mas eu acho que você não estava no seu melhor dia. Né? Então eu não consigo mentir. E a hora que eu bati o olho na Artefato, no seu espaço, eu falei, meu Deus, quanta inspiração, que lindo, que maravilhoso que ficou aquilo. E quem quiser conhecer, como é que faz? É só ir no shopping? É só no Shopping D&D. Ele é um shopping de decoração. Ele fica dentro do espaço do Artefato. É super interessante que vocês já podem conhecer todos esses móveis que eu estava aqui falando. Tem a coleção nova. E, inclusive, a mostra Artefato é sempre inaugurada com a troca do showroom, a troca da coleção da Artefato. Então é só ir no shopping, paga ingresso, alguma coisa? Não. Então fica mais fácil, né? Não tem desculpa nenhuma pra pessoa não ir conhecer, né? Não tem, enfiar e ficar um ano. Como é que foi pra família isso? Como foi pra sua família? Olha, a Bárbara tá na Artefato. Muito orgulho? Muito orgulho. Eu tenho um pai super coruja. Meu pai é engenheiro civil. E super orgulhoso, porque, assim, né? Vida, eu segui a carreira dele de uma forma indireta, com arquitetura. E também é um DNA da família. A gente está na 4ª geração seguindo esse mesmo caminho. Que legal. E meu pai é o maior puxa-saco torcedor da história. Ele é o número 1. Mas assim que é bom, como... né? Isso é gostoso, né? É bom, motiva, é especial. Isso. E, inclusive, eu levei meus pais alguns dias depois, porque a gente evitou de levar pessoas no Artefato. Eu evitei ao máximo. Pelo momento que a gente está vivendo, eu acho que não faz sentido pedir para as pessoas irem até lá. Mas meu pai, minha mãe, eles ficaram... Eu sou filha única. Então, só tenho os dois, meu marido. Mas você foi muito mimada? Não foi? Minha mãe é psicóloga, então... Então ela tinha um jeito pra... Ela segurava. Você já apanhou quando era pequena?
Ah, já, né? Quem nunca? Hoje que a não gente pode tá... mais, né? Isso, a gente está numa geração diferente. Eu Mas... apanhei muito. Nossa, eu eu apanhei que também. você não faz ideia. Eu já apanhei de cabine, já apanhei de cinta, já apanhei de pedestal de bateria. Tudo bem que a gente era Nossa. terrível, né? E eu falo pro pessoal, se eu não tivesse apanhado, eu acho que hoje eu ia ser um caso perdido. Foi muito bom, valeu muito a pena. Agradeço a minha mãe e meu pai pelas boas surras que eu tomei. Foi muito importante. Mas a gente É. era terrível, quebrava tudo. Ia mão na escola, brigava, quebrava. Nossa, a gente era terrível, mas enfim. Então você é filha única e não foi mimada. Teve toda uma Não. psicologia É, aí. assim, né? Eu era mimada de um lado, aí vinha alguém, dava um choque de realidade ali pra Quem que era mais bravo, seu pai ou sua mãe? minha mãe. Sua mãe? É. E o pai acolhia. Pai acolhia É total. que o pai com a menina tem uma É, coisa a mais, é o né? complexo de Édipo e Eletra. Assim. É, Verdade. filha de psicólogo já sabe até o nome do complexo, né? Mas, Foi muito legal. Sabe o que eu queria te perguntar? Uhum. Eu acho que é um tema muito interessante e que muitas pessoas que estão nos assistindo, que vão nos assistir e que te seguem, devem ter muito essa curiosidade. Quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou na sua carreira? Porque, abrindo um pouco mais o tema, né? Porque saindo um pouco do artefato É. e falando um pouco da sua trajetória, do seu caminhar. Todo mundo que te segue e todo mundo que te conhece sabe que você é uma arquiteta bem-sucedida, com bons projetos, inspirada, uma arquiteta referência, né? E a gente, quando começou a trabalhar com você, foi um motivo de alegria. Oh, estamos com a Bárbara Dunes, que legal. Eu lembro da primeira obra que a gente fez, fomos escolher chapa, tudo. Isso foi muito legal para a gente. E as pessoas que eu conheço do segmento têm essa mesma percepção, né? E eu acredito que tenham pessoas que querem chegar nesse patamar, né? Que usam você de inspiração e devem ou podem estar em algum momento de dificuldade, que é o que a maioria das pessoas passam. Quais foram as suas dificuldades para a gente olhar do ponto de vista de inspiração para o pessoal? Quais foram os tropeços, os maiores erros, um prejuízo? Se teve alguma Muitos. coisa que você falou assim, eu não quero mais saber de arquitetura na minha vida. Olha, isso nunca. A minha mãe fala que eu sou extremamente focada. E quando eu tenho um objetivo ali, eu não desisto por nada desse mundo. E olha que já teve motivos para eu desistir. E nunca passou pela minha cabeça assim, vou desistir. Mas eu sempre ficava bem abalada, falava com meus pais. Eu acho que isso fez com que eu tivesse uma maturidade ainda maior nesse sentido. Então, desde o início da faculdade, eu comecei a fazer estágio no primeiro ano, praticamente. Qual que era a empresa? Nossa, era uma empresa no Bom Retiro, era um designer, peraí, eu esqueci o nome dele, mas ele era formado pela FAO, era uma pessoa que desenhava muito, era super interessante. E eu não sabia nada de AutoCAD, mas eu fui lá. Depois disso, eu passei por alguns estágios e aprendi muito levando uma bagagem de cada um deles. Só que, na época, o estágio não era essa história de 6 horas por dia, 4 horas. Não. Era normal. Era normal. Aliás, era pior, né? É. Porque hoje não pode mais, mas antigamente o estagiário ele só pegava rojão, né? Ferrava. Tipo ir no CEAGESP, no banco de trás de uma pampa, 4 horas da manhã. Sim, eu fui. Numa pampa. Numa pampa. Fui no espaço entre o banco e a caçamba. E olha que a pampa já é apertada, hein? Pode ter gente que tá nos assistindo que não sabe o que é pampa. Mas Era o o lugar meu que eu pai já teve trabalhava. uma pampa. Uhum. Pampa é uma caminhonete, tipo Bem antiga, né? uma montana, né? Isso. Uma saveira, só Montana. que antiga e mais apertada, né? Mais rústica. Sei lá, foi só ali na roda. Só no quase. aperto. Só no aperto. E você foi buscar o que no CEAGESP? Planta, né? Planta. A gente Tá, foi ia fazer uma produção. decorar e foi fazer produção e entregar uma obra 4 horas da manhã lá, CEAGESP. Bom,
E nesse projeto, nesse escritório, eu virei uma coordenadora de projetos. Olha só. Só que no 4º ano da faculdade, então ainda era, lógico, eu me cobro muito até hoje, mas eu levava um peso, um cargo que não era meu ali naquele momento. Porque eu ainda tinha muito para viver, eu ainda tinha que passar uns anos formada para chegar ali. Mas eu não desistia, era super puxado, eu virava muitas noites em claro, não porque não dava tempo, porque enrolava para fazer projeto, mas era o único momento que eu tinha para estudar, para fazer projeto, e todo mundo sabe que em faculdade de arquitetura... Já é o primeiro desafio é a faculdade, né? Eu acho que a faculdade, assim, eu falo para todo mundo, a faculdade já mostra a vida real, porque... É isso, a gente aguenta a pressão, lidar com o dia a dia de pessoas, pedreiro, enfim, que não é fácil. Nesse momento que você estava como estagiária, estava ali, virou coordenadora, você já sabia, você tinha na sua mente aonde você queria chegar? Ou Olha, você já tinha uma expectativa para a carreira? Como é que era isso? eu sempre fui muito exigente comigo mesma, de gostos. Então, até trabalhando nesse escritório, eu comandava o processo criativo e eu sempre fui muito criteriosa. Nessa época, eu nunca tracei assim uma coisa que eu queria chegar, mas eu queria ter liberdade para fazer espaços cada vez mais bonitos. E quando a gente se forma, então, depois que eu virei coordenadora de projetos, não dormia à noite, bati o carro, Bateu o carro? estropiei, eu abri Dormiu? meu carro numa caçamba. A É o caçamba entrou destino. na frente, não foi? Sim, Você estava entrou na certo? frente. Eu estava certinha, sem dormir há 2 meses e a caçamba Caramba. entrou na minha Você estava frente. na sua, né? Ah, na minha, ela que foi lá. Mas você dormiu? Então, eu acho que sim. Eu tive um lapso, assim. Então, estava lá dirigindo e eu vi um barulho. Eu até buzinei na hora. Caramba. E eu vi o barulho ali. E quando eu olhei, eu fui dar seta para virar o carro, o vidro todo quebrado. Caramba. O que é isso? Mas Jogaram uma você não pedra. se machucou? Não, eu estava sozinha. Então, se tivesse alguém no passageiro ali, ia se cortar Pegou tipo inteiro. metade do carro, é isso? Então, meu carro abriu como se fosse uma lata de sardinha. Então, entrou, sabe Caramba. aquele pino que pega para... O guincho pega para levar a caçamba Uhum. e aí encaixa. Então, aquele pino, literalmente, ele não estava alinhado. Ele estava um pouquinho na diagonal. Então, aquilo entrou na lateral do meu carro. Meu Deus. E aí, pegou toda a lataria e, por uma física ali, aquilo foi parar no teto do carro. Eu fico imaginando a cena de quem viu isso. E eu ainda buzinei. Porque eu Tipo, achei que sai tinha da minha frente, caçamba. sei lá, que encostou, eu ouvi um barulho e buzinei. Quando eu Muito cheguei... bom. Péssimo, né? Mas quando eu cheguei na minha casa, eu peguei, saí do carro, plena, ali. Nossa, o que aconteceu, né? Acho que jogaram uma pedra e tal. Quando eu olho o meu carro parecendo uma lata de sardinha, Ah, você não viu na hora. eu não vi, eu nem me liguei o que tinha acontecido. Você vai ver em casa. Fui ver em casa. Eu cheguei, estacionei o carro, saí assim, como se nada tivesse acontecido. Realmente, não aconteceu nada, né? O que entrou na minha frente? Muito E, bom. gente, tava só o... Vou falar assim, só o... Como fala? O puxador A ali. maçaneta. A maçaneta, o vidro lá elétrico, enfim, tava só a carcaça ali, porque a lata mesmo tava lá para cima. Caramba. Você morava sozinha ou com seus pais? Meus pais. E quando eles iam no carro, como é que foi a reação? Na verdade, eu entrei em choque de ver aquilo, porque era realmente
ver o carro aberto, era bem impressionante ver aquilo tudo cortado e aquela espuma, Nossa, as coisas imagino. do carro ali, né, que a gente não percebe. E na época meus pais falaram, eu tinha uma entrega de urbanismo nesse dia. E meu pai falou assim: "Olha, você vai pedir segunda chamada, você não vai para a faculdade hoje". Eu estava voltando do trabalho para tomar um banho, sei lá, ir para a faculdade e eu já estava virada há muito tempo. E meu pai, lógico, né? Já contei a história do meu pai, falou assim: "Bárbara, você não vai trabalhar mais". E aquilo para mim Pai protetor, né? é protetor, A minha claro. princesinha ninguém mais vai botar em risco, né? Não, você nunca mais vai passar por isso. E aquilo foi o maior choque da minha vida, porque acho que não pelo carro, mas por eu não poder trabalhar mais. E eu estava no nono semestre. Quantos anos? Nono semestre, a gente tinha uns 22, mais ou menos. Ainda bem novinho, né? Bem novinha. E nisso, meu pai falou assim: "Olha, eu tenho uma amiga que tem uma casa, ela está precisando disso, daquilo. E vai lá, em vez de indicar uma pessoa, vai lá fazer a casa dela". Imagina, por mais que eu tinha muita experiência. Então, eu aprendi muita coisa na raça, lógico. Mas eu acho que eu não aprendi tanto quebrando a cara. Aprendi, assim, conviver com as pessoas, ver o tanto de pessoas diferentes da minha educação, diferente até do meu psíquico aqui que existe. E a gente, nesse período todo, eu era muito observadora. Eu sempre fui quieta. E eu gosto de olhar tudo nos mínimos detalhes. Então, eu fui aprendendo nos detalhes, observando o trabalho de pessoas que eu admirava, né? Que eu admiro, inclusive. E até hoje eu sou assim. Eu gosto de ver a sutileza do artefato, viro a cadeira de ponta cabeça e vejo como que é feita. Umas coisas Observa tudo, assim. né? Às vezes eu vou no restaurante, eu dou uma olhadinha embaixo do móvel Nossa, quando eu eu... faço muito isso. Eu tenho mania de passar nos lugares botando a mão, assim, ó. Tipo, principalmente nas pedras, né? Ah, esse Ah, acabamento não tá legal. com certeza. Vem o chanfre ali. Tem coisa que a gente vê quando sai eu e meu pai. A curiosidade, a gente sai, Uhum. aí a gente olha assim um acabamento mal feito e fala, ó, se fosse com a gente, isso aqui não passava nunca. É isso aí. E é legal. Não que a gente se compara com pessoas, ou de maneira alguma isso é uma inveja. Mas é uma inspiração. Aquilo me dava uma vontade de querer mais. Então, mesmo com clientes, então, lógico, ninguém começa com clientes maravilhosos do dia para a noite, assim. Lógico, eles eram maravilhosos como pessoa, mas eu estava ali para fazer a função de deixar a casa dele maravilhosa com o recurso que ele tinha. Você lembra qual foi o primeiro? Foi esse que seu Olha, pai indicou ou não? foi esse que meu pai indicou que tinha que fazer um elevador na casa, enfim, era uma coisa. Aí era a engenharia que era com ele, e que ele é engenheiro civil, né? E eu lá na arquitetura, na decoração dessa casa com essa mulher. Legal. É uma pergunta que eu acho que é interessante também fazer, para quem não sabe, o Marcelo, que é o marido da Uhum. Bárbara, trabalha junto contigo. Isso. E aí, assim, sociedade é sempre um problema, sociedade é sempre um tabu, e as pessoas querem entender como funciona a sociedade, né? E eu queria que você contasse pra gente como é que vocês lidam, se vocês se dão bem, se vocês brigam, se é discussão, se flui naturalmente. Conta pra gente. Olha, eu acho que o mais importante é que o Marcelo, meu marido, ele é uma das pessoas que eu mais admiro na vida. Então, eu acho que essa admiração, eu tinha um sonho de trabalhar com ele um dia, mas eu não imaginava que isso. Eu imaginava assim, eu indo trabalhar com ele, mas não passava pela minha cabeça que ele viria com a gente, ele traria e realizaria comigo o sonho de ter esses clientes, de trazer uma vida cada vez melhor para esses clientes, para, enfim, para a população. Vou falar assim. E ele é engenheiro, né? Ele é engenheiro civil,
e ele gosta muito de arquitetura. E ele sempre foi o meu termômetro. Então, era aquela pessoa assim, se eu vou mostrar um projeto, não era para o meu pai que eu ia mostrar, porque tudo era lindo, né? Eu ia mostrar para o O pai Marcelo. protetor e É, o achar tudo pai, protetor, maravilhoso, né? tudo é maravilhoso. Mas o Marcelo não. O Marcelo falava, assim, ele falava que eu queria ouvir, que era verdade. De, não, você pode melhorar aqui. Se fizer, não, esse não é o seu melhor. Eu sempre gostei muito desses feedbacks de pessoas que falavam, não, vai um pouquinho mais, Porque procura um agrega, pouco né? ali. A pessoa que vira pra você e fala, não, tá linda, e dá as costas e fala, nossa, que coisa horrível. Não agrega em nada, Ah, né? Você acha, pode pensar que tá legal, mas no fim das contas não tá. Agora, a pessoa que é sincero ou sincera e coloca o seu ponto de vista na melhor das intenções, com certeza, é a pessoa que, de fato, faz com que a gente cresça, amadureça, né? Olhe por uma outra forma e só agrega, né? E é bom ter isso com o marido, então, né? ah, Na com época, ele já era certeza. marido, quando você já Sim, mostrava os projetos? sim. A gente está junto há uns 14 anos, mais ou menos. 14 anos? Caramba, eu não sabia. Vai fazer 14 esse ano. Olha. É, Vocês conheceram onde? uma balada. Na balada? No Sirena, em Maresias, Ó. lembra? Era dessa época Será, também. é da minha era. Será baladeira? Ah, a gente era um pouco. Foi legal porque nisso a gente se dava tão bem que a gente continuou indo para as baladas juntos. Foi. Quem conquistou quem? Ah, ele que me conquistou. Foi ele que Foi. foi atrás, falou, vou conquistar. É, É. é. Legal, Ah, né? eu no primeiro dia, assim, foi muito gostoso. A gente conversou muito. E aí eu meio que falei assim, tá tudo bem, né? Não imaginava, assim, que... pensava assim, foi uma noite. Apesar de estar apaixonadíssima, né? Mas acho que eu não queria ter expectativa. Aham. E ele pediu, anotou o celular dele no meu, que ele estava sem no dia. Eu falei, tá bom, né? Aí ele foi atrás do meu Orkut. Orkut. No Orkut na época, e me procurou de todos os jeitos, porque eu não mandei mensagem para ele. Ele falou? E você? Né? Morreu de vergonha. Mas eu não... Acho que, por mais que eu gostava ali, eu... não sei, eu não me sentia à vontade de chegar e já... vamos sair hoje, entendeu? Vai fazer o que hoje à noite? Tipo... E outra, a gente tinha se visto no sábado para o domingo. Isso era segunda-feira, sabe? Para mim Então ainda... ele se apaixonou, então. Que legal. 14 anos. 14. Muito legal. Marcelo, um abraço pra você. A gente gosta muito de você também, viu? Aparece mais no showroom aqui pra gente tomar um café, conversar. Marcelo vem bastante aqui, não vem? E já valeu bastante coisa com a gente aqui. Com certeza. Um profissional muito capaz, muito inteligente, Muito. fera. É um cara que a gente admira bastante, assim como você. É a dupla dinâmica, hein? Um completa o outro, né? A gente é alma gêmea, assim, de verdade mesmo. E... Tem umas brigas, assim, tipo, acho que tem que fazer isso. Aí fala, não, vamos por esse caminho. Ou vocês conseguem por exemplo, ceder a decisão? Como é que rola isso? eu acho que a gente escuta muito um ou outro. Então, se um tem um ponto diferente, a gente escuta e escuta o que a pessoa quer dizer com aquilo. Então, depois a gente avalia. Então, é difícil olhar e bater o pé porque um quer uma coisa. Então, a gente um escuta o outro e chega num acordo em comum. Então, E como que vocês fazem o processo criativo? Vocês fazem juntos ou vocês dividem? Por exemplo, eu vou ficar mais focada no processo criativo, você, sei lá, acompanha a obra. Como é que vocês dividem isso? Então, hoje eu cuido do processo criativo do escritório e o Marcelo cuida das obras. E isso foi maravilhoso para mim, porque, lógico, eu sempre amei obra, mas chegou um momento que a gente não tinha a mesma qualidade. Aquilo que a gente falou mais cedo. Quando eu estou com uma pessoa, ou quando eu estou numa obra, eu estou para a pessoa.
E não para fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. E fazer obra e cuidar do criativo não, Às não vezes dava em para o casa volume que a muito, gente né? estava. É só para quem não pegou, não. Ninguém pegou, porque a É, gente estava conversando antes de começar a live. É, eu sofro muito com o WhatsApp. E você comentou que tinha um probleminha parecido. E, na verdade, é o seguinte, quando eu particularmente, estou com um cliente, alguma coisa assim do tipo, eu não consigo estar, por exemplo, esse momento, a gente está conversando, tá num processo uhum, aqui, eu não tenho cabeça para ficar pegando o celular e respondendo no WhatsApp. é, Eu acho que, além de ser um pouco de falta de respeito, com certeza. eu não estou fazendo nem uma coisa nem outra. E você comentou que era um pouco assim também, né? Sim, E aí, então é, você disse que ele te complementou com essa parte, é isso? isso. Porque às vezes eu deixava o WhatsApp, eu ainda deixo um pouco, infelizmente, queria É melhorar isso. difícil, né? É. Mas ele, no dia a dia de obra, não dá para você. A pessoa não vai te aguardar. Você tem que estar ali. Imagina que você está numa reunião de horas e horas com o cliente e precisa dar um sim ou não. Você vai furar uma cuba. E o pessoal está lá na Na obra obra. querendo furar. Senão ele vai embora. Não dá, né? Não Ele dá para foi. esperar. Não dá para esperar. Então, ele realmente me ajudou a ter toda essa qualidade. E por eu acreditar muito no trabalho dele, foi realmente muito interessante. Então, o processo criativo fica comigo, ele cuida mais da obra, dos orçamentos e está mais no dia a dia com o cliente. Porém, como eu já falei, ele é o meu termômetro. Então, muitas vezes, eu conto toda a história para ele do projeto, ele dá o feedback. Alguns que eu estou um pouco mais travada, ele me ajuda a desenhar, a criar. Uma parceria assim, super interessante, porque o Marcelo, além de ser um engenheiro, ele ama arquitetura. Isso eu acho que é o mais incrível. Uma coisa que eu identifiquei nele, pelo pouco que a gente conversou, que eu achei muito legal, é que ele é muito prático, Sim, né? Não deu certo, então vamos fazer assim, né? Ele é o cara que arruma a solução, né? Isso é é. muito bom para ter uma pessoa dessa de frente, de liderança, né? A gente já teve algumas, né, Carol? Já teve alguns momentos com o Marcelo, tipo, vamos fazer assim, vamos fazer assado. E ele rapidamente encontra uma solução e fala, ó, vamos por esse caminho. Não, assim É, vai ficar bom. E, querendo ou não, eu acho que isso é uma coisa muito especial para ter na obra, né? A é. pessoa que faz a obra andar, que faz a obra. Ah, provavelmente o pessoal não escutou, mas a gente está com a Carol aqui, que é do nosso time, e ela estava contando aqui pra gente o seguinte: que às vezes aparece algum problema, para quem não sabe, a gente trabalha com a parte das pedras e temos uma parceria, e surge algum problema, alguma dúvida, alguma solução que a gente precisa tomar. E aí ela comentou, ó, ele chega e dá a solução e fala, mas espera aí que eu vou conversar com a Bárbara, vou passar isso para ela. Então, olha que legal Ah, essa sintonia, né? e eu até falo para ele que nessa parte é uma sintonia realmente, eu estou muito grata por toda essa sintonia, é muito legal. E muitas vezes a gente conversa assim, até que ponto isso vai mudar alguma coisa de projeto. Eu sou uma pessoa que eu até falei esses dias, eu adoro resolver problemas. Eu também sou assim. Eu questiono muito. A Carol já viu muitas vezes também eu questionando, não, mas é assim, mas é assado. E eu também gosto muito de resolver problemas. E cada dia mais ele já está habituado ali no mundo do design, da arquitetura, porque ele trabalhava com prédios, com grandes obras. E, lógico, é diferente você sair da construtora e vir ali para uma escala menor. Então, no começo, lógico, acho que ele falava um pouquinho mais disso, mas agora ele está falando mais. Ele é sócio, ele está Legal, muito bom. mais. E uma coisa que eu ia te perguntar é o seguinte: qual é a referência que você usa para o processo criativo? Ou, por exemplo, onde você se inspira? Onde você busca fonte para poder criar, para poder fazer esses projetos? A minha principal inspiração é o cliente. Na nossa primeira conversa,
Eu pergunto algumas coisas do dia a dia, e vou sentindo a pessoa. E ali, naquela conversa, eu extraio não só o que a pessoa está falando, mas o que ela está se expressando. E nisso eu acabo trazendo, além da arquitetura, um pouco da sensação do que eu gostaria que essa pessoa sentisse no ambiente. Então, todas as vezes que a gente começa um projeto, vai fazer um mood board, a gente não coloca só imagens das fotos, sabe? Ah, eu imaginei essa cor, eu imaginei essa madeira. Eu coloco mais o sentimento. Então, por exemplo, se a pessoa gosta de receber, se ela gosta de receber e estar com a família de uma maneira mais informal. Então, eu represento uma mesa ali que traz aquilo, com uma textura, com as pedras naturais que a gente está sempre vindo. Esses dias teve uma cliente que casou numa vinícola. E a partir do casamento, e ela falava, meu casamento foi um dos casamentos mais comentados, porque foi no sul, e foi numa região maravilhosa, e eu amo vinho. E ela é queridíssima. E eu trouxe o partido do projeto, o casamento dela, Olha que legal. que ela era tão feliz e tão realizada com a festa dela, com o momento que ela passou ali. É uma coisa muito marcante para ela, né? Muito marcante. E a gente trouxe um pouco da textura, da pedra bruta, da composição disso, que era muito parecida com o lugar do casamento dela, com a textura de onde ela se casou. Eu acho isso fantástico, eu acho muito legal. E falando nessa história, eu lembrei da minha, né? Porque eu casei na Itália também, e lá na Toscana. A gente casou num castelo, a gente alugou um castelo pra casa lá, foi incrível. E uma coisa muito legal falando nisso, você gosta de vinho? Adoro. A gente foi, você já ouviu falar no Brunello di Montalcino? Sim, claro. A gente foi na vinícola lá na Itália. Legal. E, cara, é muito legal. E lá eles têm, na vinícola, eu não sei se tem hoje, mas em 2018, 2019, eles já tinham um esquema que era um teste às cegas. Isso é muito legal, porque assim, querendo ou não, você fala, isso é o Brunello de Montalcino, um vinho famoso, tal, tal, tal. Você fica já, como é que fala? Mindset, assim, esperando. Não é nem esperando, mas você já fica meio influenciado. Tipo, nossa, como é bom. Eu vou contar depois uma história terminando essa. E aí as cegas é diferente. Então eles fazem um teste às cegas. Eles colocam 4 vinhos e aí você experimenta. Aí você tem que descobrir qual é o tipo do vinho, quais os taninos, qual que é a fragrância, tudo que rola ali. E foi muito legal. E falando nisso, ó, eu vou contar uma história, uma curiosidade nada a ver com o assunto, mas é uma história muito boa. Isso de ficar influenciado, né? Como a nossa mente é forte. Inclusive, também tem a ver com a arquitetura. Eu vou chegar lá. Eu ainda era adolescente e tinha uma vodka que chama Viborova. Eu lembro. Você já viu? Acho que ela é russa. Russa, né? É. E aí, na época, eu não tava bebendo. E é um amigo meu. Olha, que adolescente louco. Um amigo meu deixou a garrafa no meu carro. A gente foi pra balada. E aí ficou a garrafa no meu carro. Aí eu achei a garrafa super bonita. E a garrafa ela era meio torcida, maravilhosa. A tampa era como se fosse um copinho. E aí eu levei a garrafa pra casa. E no dia seguinte, meus amigos iam se encontrar. A gente ia ficar lá em casa, ia ver futebol e tal. Aí o que eu fiz? Eu falei, vou testar. Eu sempre gostei de psicologia. Eu falei, vou testar o pessoal. E aí lá em casa tinha uma balalaica. Nossa. Balalaica na época custava tipo R$3. Isso foi tipo 2010, 2008. Aí, enfim, peguei a balalaica, coloquei na garrafa de Viborova, porque ela não tem aquele lacrezinho, né? Aí eu chamei ele e falei, cara, olha essa vodka. E a gente era tudo menino, né? Não tinha... Tá, mas peraí, onde você colocou a Viborova? Você jogou... Não tinha acabado.
Ah, tinha acabado. Tinha acabado. Ah, tá. Tava só a garrafa. Aí eu peguei a garrafa, coloquei a tal da balalaica e eu falei, olha essa vodka, ela é russa, é maravilhosa, o processo dela, a destilação e tal e tal. Eles, meu Deus, posso experimentar? Eu falei, não, essa vodka é cara. Por favor, deixa eu experimentar. Eu falei, tá bom, vai, mas não vai tomar muito. Aí eles tomaram a vodka. Juro por Deus. Tomava a vodka e falava assim, nossa, que diferenciada. Caramba, você sente o gosto. O paladar é diferente. Aí eu deixei até o outro dia. No outro dia, eu falei, e aí? Meu, ressaca nenhuma. Ah, não Bebida de... acredito. Juro por Deus. Bebida de qualidade é outra coisa. Eu falei, olha como vocês são Você influenciáveis. morreu de Ó, rir, mentira, eu né? falei palavrão. Eu falei, olha como vocês são. Olha como vocês são. Por Aham. quê? Eu falei, porque vocês tomaram balalaica. Gente, você é terrível, hein? Nossa, que eu melhorei agora. Estou só meio Aham. terrível. Mas por que que eu falei disso? Primeiro que é muito engraçado. Uhum, com O como a certeza. nossa mente nos influencia. Porque isso é total psicológico. É o tal do efeito placebo. Porque eu fiz um link bem amplo, né, bem poético, com o que você falou do cliente quando ele chega e ele fala alguma coisa, não necessariamente ele espera o que ele está falando, mas sim você tem que perceber o que de fato ele sente, né, o que de fato ele espera e o que faz vibrar o coração dele, né? É, e nas entrelinhas. Por exemplo, a gente achar mesmo esse lado poético da arquitetura. Como a gente pode deixar e transformar a vida das pessoas através da arquitetura, trazendo bem-estar ou conectando com algum passado, com algum costume, inclusive com o casamento dela, que foi um momento muito marcante. Deve ter sido incrível. Nossa, com certeza, né? É. E eu queria também abordar um outro tema que eu acho muito legal de ser dito e muito interessante. Falando da criatividade, dos produtos que você escolhe. Eu vou falar da parte das pedras, porque é o que eu acabei vivenciando mais com você, dos mármores e tal. É, como é para você criar uma peça super diferente, trazer um conceito inovador? E eu vou explicar o que é esse conceito inovador, na minha opinião. Primeiro, no seu escritório, aquele piso que a gente fez com o mármore em pedaços, em caco, que ficou a coisa mais linda. Eu mando para todo. Eu te pedi a foto essa semana passada, né? Sim, Tava mandando para uma arquiteta amiga minha e todo mundo fica apaixonado. Se eu não fica. me engano, isso era um pouco usado na Itália nos anos talvez 60, 70. Isso. E acho que o pessoal chamava de paladiana, terraço paladiano, alguma coisa assim. E é uma coisa que tipo tava morta. É. E você trouxe isso, veio com um mega conceito, cheio de vida, e todo mundo que vê fica babando. Como é que foi esse processo? A gente já estava pensando nos cacos antes de visitar aquele espaço para procurar, que a gente foi olhar todas as pedras para um cliente super especial que a gente estava executando no ano passado, ainda nesse ano. E ali a gente viu, já, lógico, a gente já pensava em tudo isso e a gente falava assim, mas como que a gente vai quebrar uma pedra? Imagina, Que dó. a gente vai pegar um Carrara e quebrar ele. Não, não dá. E o Marcelo o tempo inteiro falando, não, mas e o piso de caco? E a gente faz alguns pisos orgânicos, mas não é a mesma coisa que pegar uma pedra que tem a sua natureza, cortar e, inclusive, cortar de maneira aleatória. Porque se a gente for quebrar um negócio, a gente vai querer quebrar certinho. A gente vai querer jogar ali, né? E quando a gente chegou... E essa é a beleza, né? É. Essa é a beleza. Essa é a beleza. E quando a gente chegou lá, olhando várias pedras lindas e a natureza como ela estava, e de repente olhamos uma pilha ali desse, e a gente só pensando nisso, né? Olhamos aquela pilha do Carrara, que eu acho que uma pedra se chocou com a outra, e eu acho que infelizmente isso acontece muito com uma marmoraria. Muito. Eu acho que a gente deve, ficar com o coração partido. E quando a gente olhou aqueles cacos, eu falei, Marcelo, é isso. Achamos a oportunidade. Achamos, é isso que eu queria, é isso que você queria. Vamos lá falar com eles. Olha, esse caco tem dono.
E além de ser Ele lá lindo, juntando os cacos, colocando... super orgânico, né? A pegada completamente sustentável, né? Porque aquilo ali é pro lixo. Ia pro lixo. Eles falaram que talvez fariam alguns mosaicos, algumas coisas, mas com certeza ia ter uma perda de material muito grande. Com certeza. A gente pegou ali a pedra do jeito que estava. Foi muito legal o processo, que agora não sei se foi com você, se foi com o Marcelo ou com ambos, né? A gente mandou o colocador e aí peça por peça no chão. Tá legal. Isso. Não tá Muda aquela ali, vamos fazer Marcelo. assim. Foi o Marcelo? Foi, não falei que ele é um arquiteto, ele tem um super bom gosto. E ele foi lá, peça por peça. Tem essa foto no Escolher. seu Instagram? Tem. Mais um motivo para você ir lá ver esse piso que ficou maravilhoso. Tem foto, mas eu acho que eu vou aproveitar e contar, porque eu lembro que eu fiz até um vídeo mostrando quando eu encontrei os cacos lá na marmoraria. Dá pra você fazer historinha, né? Dá. Oh, que legal. Boa ideia. Boa, né? Eu lembrei agora, porque, né, vai passando tempo, enfim. Outro produto que eu vi que você criou que foi incrível foi aquele lavatório, o talhado. E detalhe, o material é um material que por muitos é menosprezado, né, que não é visto como, nossa, né, não é um material em alta. Mas quando você trouxe essa proposta, para quem não sabe, a gente pegou um lavatório e talhou ele inteiro. O material que a gente usou foi o cinza andorinha, né? Isso, foi o cinza andorinha. E como transformou. Não tem uma pessoa também que a gente não mostra. A gente fica fazendo propaganda sua, tá? A gente fica falando Bárbara Duns aqui o tempo inteiro. Olha esse lavatório que a Bárbara fez. A gente mostra para todo mundo. Vocês me xingavam, né? Porque eu fico assim, eu quero essa pedra aqui, eu quero esse veio aqui. Todo mundo, né? Eu fico falando, mostra o lavatório da Bárbara para esse cliente. Aí o cliente fala, não, mostra o lavatório da Bárbara. E aí vai. E ficou incrível. Esse lavatório tem foto? Tem foto, tá no Stories. O pessoal vai ter que stalkear seu Instagram hoje. Hoje não, né? Quando tiver assistindo, você vai ficar aqui, vai acompanhando. Esse lavatório é no banheiro de pôquer. E a gente fez uma cuba de piso. E realmente eu queria explorar a textura, porque, lógico, a gente pode colocar... A casa é toda em pedra natural, a gente colocou... Toda não, tem alguns cantinhos que a gente foi usando pedras pontuais. Mas essa casa tem uma história, a gente escolheu todas as chapas a dedo, foi aquele dia do... Que a gente casou os veios, né? Fez o book match, né? Isso, tanto uma parede maravilhosa que a gente usou como a pedra, como a própria natureza, como uma obra de arte na parede. Nossa, ficou maravilhoso. Vocês lá me ajudando a paginar a pedra no Espírito Santo e a gente numa sexta-feira à noite paginando ali, pensando qual era. Põe pra lá. E colocando Photoshop, espelhando. Foi super legal. E é incrível. A gente tira suspiros toda vez que vai na obra. Eu dou até uma espiadinha para ver como tá. É maravilhoso. Assim como o piso do banheiro do casal. Todo paginado em espinha de peixe. Aquilo ali ficou... Nossa, todas as vezes que eu vou na obra, eu tiro o plástico para ver. E aí depois eu essa obra você não fotografou ainda, né? Não, ainda não. Tá finalizando, né? Mas mais um motivo para você seguir a Bárbara, para acompanhar essas fotos que não dá para perder. Não é... De verdade, você não vê por aí. A gente geralmente está acostumado a ver aquele Ctrl-C, Ctrl-V. O lavatório branco, com a iluminação tal, com o espelho tal. Garanto. Se você está nos ouvindo aí, vai na minha dica e segue a Bárbara lá no Instagram, acompanhe, porque vai ficar incrível. Olha, mas eu tenho... eu acho que quando a gente vai para essa linha das pedras naturais, a gente precisa de um belo repertório e conhecer cada uma delas. Então, toda hora eu pergunto para as meninas aí, qual que é o acabamento? Me ajuda nisso, põe aquilo, nananã. Porque realmente o mundo e o Brasil inteiro é muito farto disso. E é uma dó que os brasileiros, a gente acaba não dando devido valor. Sabe que nos Estados Unidos, grande parte das nossas pedras são exportadas para os Estados Unidos. Os exóticos, principalmente. Tanto que o que fica aqui no Brasil, geralmente, é o resto. Eles mandam o padrão premium para os Estados Unidos e deixa a sobra para a gente.
E a gente não valoriza, né? Lá eles pagam muito mais do que a gente paga aqui. Porque eles veem a pedra com outros olhos do que a gente aqui. E ali foi um grande desafio de conhecer cada vez mais várias pedras, de escolher exatamente o veio que a gente queria, qual era o espaço que ia casar. E foi realmente muito enriquecedor. E eu amo aprender, eu amo conhecer coisas novas. E hoje em dia, olhar todas aquelas pedras e saber o nome de cada uma também é muito legal. É muito legal, né? E a última pergunta que eu queria te fazer, que eu acho que é muito interessante, muita gente tem curiosidade, é... Bom, falei, vou repetir. Você estabilizado, uma arquiteta referência. Onde você quer chegar? Ai, gente, eu quero ter cada vez mais liberdade para criar, para poder desenvolver, ter o traço mais leve, me inspirar mais e trazer pessoas cada vez mais felizes para o ambiente delas. Então, o que eu sou mais feliz e realizada são pessoas que usam as casas delas. Eu faço mais casas, né? E quando a gente vê o cliente usufruindo do espaço, tendo uma vida melhor, curtindo aquilo com a família. Então, eu quero... É difícil falar assim onde eu quero chegar, mas eu quero fazer cada vez mais bonitas, cada vez mais interessantes. E eu sou uma pessoa que, enquanto não está muito lindo o projeto, eu não apresento. E eu tenho sempre esse critério aí na minha vida. Eu quero evoluir cada dia mais, aprender cada dia mais e usar todo esse conhecimento. Você tem vontade de fazer... Aliás, tem vontade de fazer ou já fez obra fora? Eu fiz um projeto e fiz 2 projetos, na verdade. Mas é diferente, porque a gente não consegue acompanhar 100%. Um foi em plena pandemia. Então, Sério? Onde foi? na Califórnia. Que legal. E é muito legal. Eu acho extremamente interessante a gente fazer um projeto fora, porque, inclusive, os arquitetos que eu mais gosto, as minhas maiores referências, são brasileiros. Eu acho que a gente tem uma percepção das coisas, uma mistura, uma bossa. A gente não deixa aquela coisa exatamente ali. A gente tem um porquê, a gente procura. Então, são casas mais leves, casas mais arrojadas. E eu acho que o brasileiro trazendo tudo isso, levando as nossas peças, levando a nossa arquitetura, é muito legal. A gente trazer o garimpo. Eu gosto de pesquisar obras de arte, de procurar peças diferentes. Ah, imagina, né? Eu procurando as peças lá, Milão inteiro, o mundo inteiro ali, podendo escolher cada um. Lá você fez, lá na Califórnia, você fez a casa ou você fez a parte de interiores ou os dois? Interiores. Porque lá tudo madeira. A casa é uma outra linha, né? E foi bem interessante que a dona da casa é arquiteta e ela sabia como chegar nas cores exatas que eu queria, que eu imaginava. A casa tem 600 metros quadrados, é uma casa grande. E o tom da madeira não era o tom que eu gostaria, um tom mais contemporâneo. Então, a ideia era pegar aqueles entalhes, aquelas paredes cheias de madeira e trazer para uma coisa mais leve, mais contemporânea. Para a gente finalizar, se você pudesse encontrar a Bárbara de 10 anos atrás, qual o conselho você daria para ela, para poder chegar onde você chegou, só que de uma maneira mais, talvez menos dolorosa ou mais eficiente, ou talvez, não sei, o que você, se você pudesse com a sua experiência, com todo isso que você já tem? Ai, a minha maior experiência, o que eu falaria, assim, faça com amor e faça o melhor que você puder. Eu acho que esse é um foco, não importa o que está acontecendo, dê o seu melhor e faça o melhor que você puder para outra pessoa, para a casa dela. E não desista.
se você der o seu melhor ali, não importa se as pessoas te julguem, se as pessoas te menosprezem, que é muito comum. Eu fui muito humilhada, lógico. Acho que todo mundo, não sei, não é todo mundo que está começando que passa por diversas humilhações, mas eu acho que isso acaba virando um mantra, um escudo para a gente, mesmo nas críticas, mesmo, enfim, pessoas que não deram valor, a gente olhar e falar assim, bom, mas eu não me arrependo, porque eu fiz o máximo que eu pude. Se a pessoa não gostou, eu sei que ali eu me dediquei. Então, mais do que isso, eu não conseguiria fazer. Você pode contar essa ocasião que você foi humilhado ou alguma? Se você não quiser também, não tem problema. A gente sabe que é uma coisa chata, né? Mas é que eu acho que, sim, talvez alguém tá passando por isso. Olha, eu vou contar um caso, um dos casos, que eu acho que é um caso que a gente também não expõe tanto, enfim. Quando eu estava fazendo um apartamento que era de um advogado com uma psicóloga. Nossa. E nesse dia, ele queria muito finalizar a obra no dia tal. Só que a gente sabe que obra precisa ter o dia do pintor, o dia do marceneiro. Não adianta colocar 50 pessoas num apartamento que um vai estragar o trabalho do outro. Nem consegue, né? Não tem nem fluxo para isso. Não tem. E simplesmente ele chegou no pintor e falou assim, olha, eu não tenho nenhum problema com você. Você é maravilhoso na minha vida. Aí ele falou, mas não precisa, fica tranquilo, hoje você não precisa fazer nada. E o cara foi embora. Ele falou isso pro pintor. Pro pintor. E, tipo, o pintor deixou um monte de cantinho feio, sabe? E no meu ponto de vista, o pintor tinha que melhorar o trabalho dele. E ele simplesmente me trancou no apartamento. Fui lá fazer uma visita, uma vistoria na obra. O dono do apartamento te trancou no apartamento? Me trancou no apartamento. Eu e a funcionária dele. E ele falou assim, você não sai daí enquanto meu apartamento não ficar pronto. Mentira. Ele fez isso? Fez. Nossa, não acredito. Que pirado. E aí, eu juro que eu peguei ferramenta, eu peguei chave de fenda. Eu lembro que eu tinha que desmontar uma cabeceira da cama. Então, era bem isso. Eu precisava do marceneiro para desmontar uma cabeceira que era de madeira, que já estava lá. Para o pintor pintar um cantinho lá que ele não alcançava. E era, assim, uma besteira na época. Eu juro que eu fiz de tudo para abrir os parafusos que estavam lá, nessa cama. E, óbvio, não deu certo. Eu não tinha força para... E naquele dia eu desejei ser homem. Eu falei assim, gente, eu queria ser homem. Porque, primeiro, que eu teria força para fazer isso. E, segundo, que eu acho que eu teria coragem de revidar. Não porque eu sou mulher, nem por nada disso. Mas por eu sempre parecer mais nova do que eu da minha real idade. E por ser vulnerável. Porque eu sempre fui pequenininha, baixinha, enfim. E você ficou presa há quanto tempo? eu fiquei algumas horas e aí eu não tinha outra solução a não ser ficar conversando muito com a funcionária dele. Caramba, meu. E aí eu consegui sair. Por exemplo, eu fiquei umas 4 horas lá. Ela me libertou. E aí no dia seguinte eu levei alguns engenheiros lá. Pra bater nele. Não. Tô brincando. Pra explicar exatamente o porquê que aquilo não tinha cabimento de colocar 10 pessoas no apartamento dele. Então, assim, essa foi uma das coisas que eu tive força, que eu fui lá, enfrentei. Mas complicadíssimo, né? Assédio moral absurdo, né? Muito. E, assim, eu nunca desisti. Eu sempre coloquei isso como foco na minha cabeça, assim, e sempre perdoo, eu deixo pra lá, eu não fico focando em coisas ruins. Eu lembrei até desse fato essa semana, porque se você me perguntasse sem eu
ter refletido aí essa semana, acho que eu não ia nem conseguir responder isso hoje. Porque realmente, o que é ruim, a gente deleta, Apaga, né? apaga e vai ser feliz. E eu coloquei aquilo como foco, eu terminei aquela obra, eu fotografei, usei como portfólio. Mas que eu não podia nem ver o cliente. Isso aconteceu. E com razão, né? E acontece assim, é óbvio que é uma coisa horrível, né? Ninguém gosta de passar por isso, mas infelizmente acontece nas melhores famílias, acontece praticamente para todo mundo. E a gente tem que ter um entendimento que infelizmente vai acontecer. Isso. Só que como a gente pode talvez contornar isso, passar Exatamente. por cima disso para chegar onde a gente quer, né? Porque É. uma coisa eu estava falando hoje com uma funcionária, aliás, eu fiz uma entrevista, a gente está contratando e também com uma funcionária nossa. O que eu estou colhendo hoje não é meu trabalho de hoje. É meu trabalho de Exatamente. 3, 5, 10 anos. O que você colhe hoje não é o que você faz hoje, né? E o que você está fazendo hoje, você vai colher amanhã. Amanhã que eu digo, daqui anos. Isso. 3, 4, 5, né? Ele vai sendo fragmentado, é praticamente a prazo, é parcelado. Isso. Então E não não é no adianta. nosso tempo também. Exatamente, tem que ter a paciência, né? Tem que ter Isso. paciência, resiliência, porque acho que o importante é o objetivo. Olhar para onde a gente quer chegar e passar por todas as dificuldades para de fato chegar lá. Exatamente. É resiliência. É falar assim, ok, esse é o problema dessa pessoa, esse não é o meu problema. Saber separar, para, lógico, não levar para o pessoal e para aquilo não perder a sua fé. Você sabe que você pode fazer um bom trabalho, então se você der o seu melhor, você realmente não tinha outra opção ali. Você fez tudo que estava no seu O alcance. que pode aprender com aquilo, né? Como isso não aconteceu mais e Exatamente. bola para frente, né? Deixar passar. Olha, eu vou te falar que eu adorei o nosso papo de hoje. De verdade, em vários momentos eu até esqueci que a gente estava sendo gravado Eu aqui. também. Foi muito legal mesmo. Uma Foi muito legal. mega oportunidade de estar com você aqui gravando esse podcast, esse vídeo ao mesmo tempo. Foi muito, de verdade, estou muito feliz. Gostei Legal. bastante. Eu também gostei muito. É legal poder me abrir assim, né? Eu sou fechada um pouco assim. É. Não falo muito nessas coisas. Também não gosto de ficar lembrando, sabe? Aham. Mas é legal. Inclusive, contribuir que a vida não é um mar de rosas, que nem todo mundo imagina, né? Ou quando vê, às vezes, no próprio Instagram, né? Sempre coisas boas. Faz parte, né? Isso faz parte na vida de todo mundo. E eu estou muito feliz de que você contou aqui pra gente, participou, porque pode ser inspirador para muita gente que talvez está passando por isso agora. E te vendo, pode pensar, bom, se ela conseguiu, se ela passou, também passou por isso, eu também vou passar. E vou passar por essa, chegar onde eu quero chegar e de fato, conquistar os meus sonhos. Exatamente. Bah, Ser muito feliz. obrigado pela sua presença, de Obrigada a verdade. você. E para quem está nos escutando, nos ouvindo, deixe o seu gostei aí no nosso canal. Compartilhe com o seu amigo arquiteto, decorador, engenheiro, que eu tenho certeza que vai ser muito, muito enriquecedor e muito legal de se ouvir. Bom, a gente está no YouTube, a gente está no podcast, nas plataformas de streaming, Spotify, Deezer, entre outros. Então, essa foi a nossa estreia com Bárbara Dundes, minha amiga, minha parceira aqui do nosso trabalho. Obrigado Obrigada a você. mais uma vez e espero que você volte para a gente fazer mais uma rodada do nosso bate-papo. Da próxima vez com as fotos da Cuba. E boa! Quando a gente entregar a obra, a gente traz a foto da Cuba, a foto do piso e a gente fala dessa obra e desse projeto tão incrível. Tá? Fechou? Combinado. Pessoal, muito obrigado. Mais uma vez, se inscreva no canal, deixe o seu gostei. Siga a Bárbara no Instagram. Tem mais rede social? O foco ali é o Instagram. Tem outras ali, mas a gente deixa meio de lado. Foca Mas no Instagram. No Instagram que... Certo. Foca no Instagram. Então, um beijo para todo mundo e obrigado por assistir até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.